Olá, meus irmãos. Hoje trataremos de mais um assunto que fala sobre ética, moral, comportamento. E o nosso tema é eutanásia. Eutanásia é um assunto bastante difícil, mas vamos enfrentar aqui à luz das escrituras sagradas. De antemão, eu já aviso que não há nenhum texto na escritura sagrada que fale sobre eutanásia. A palavra eutanásia vem de dois vocábulos gregos, eu ou el, em português, que significa bom ou boa, thanatos, que significa morte. Então seria algo como boa morte. Né? E é quando você tem a morte de um paciente com a participação de médicos. Em linhas gerais, eutanásia é isso. Né? Os médicos concordam e essa pessoa então vai morrer. Agora, de que maneira nós podemos compreender esta prática, tanto por parte do paciente quanto por parte dos médicos? A eutanásia, então, nesse caso, ela vai se dividir em 4 modalidades. E vamos tentar entender cada modalidade aqui. Existe a eutanásia voluntária passiva. Voluntária porque parte do paciente. É quando o paciente ele diz assim, olha, eu gostaria que todos esses recursos mecânicos, enfim, que preservam a minha vida sejam retirados, né? Eu sou um doente terminal, não tenho mais jeito, então eu gostaria de não ter mais a minha vida esticada artificialmente. Deixe-me morrer naturalmente. E aí os médicos concordam com o paciente e aí vão ministrar apenas analgésicos e terapia que lhe conceda o mínimo de dignidade para que não sinta muita dor até que ele morre naturalmente. Ele vai morrer por uma doença terminal que não tem mais cura, não tem mais jeito. Então essa é a eutanásia voluntária passiva, quando o paciente pede para morrer naturalmente. Né? Esse é um tipo de eutanásia. A segunda modalidade é a eutanásia involuntária passiva. É a mesma coisa, só que o paciente não tem participação. Apenas os médicos se reúnem e dizem assim, olha, não tem muito o que fazer. Não tem por que manter mecanicamente ou artificialmente a vida dessa pessoa. Né? Então vamos administrar apenas analgésicos e tudo e deixá-lo ter uma morte natural. Então, essa é por isso que se chama involuntária, porque o paciente ele não tem participação, mas também é passiva porque se dá por morte natural, por assim dizer. As outras duas modalidades que nós temos de eutanásia, a primeira é a eutanásia voluntária ativa. É quando o paciente pede para ser morto. Ele está com uma doença, né, e não aguenta mais viver, e chega para os médicos e fala assim, olha, tirem a minha vida, me deem uma injeção letal e eu quero morrer. Isso também é chamado de suicídio assistido. Os médicos então concordam e vão injetar nessa pessoa algo indolor, mas que venha lhe tirar a vida. E caso você esteja assustado com isso existe em alguns países. Nos Estados Unidos, por exemplo, tem uma discussão muito ativa sobre até onde isto pode acontecer. Na Holanda isso já foi liberado, isso já acontece sem problema algum. Mas existe também a eutanásia involuntária ativa. É do mesmo jeito, o paciente não sabe nada do que está acontecendo, mas os médicos decidem matá-lo. Os médicos decidem tirar a sua vida porque é uma doença terminal, não há mais jeito, é só sofrimento. Então vamos dar cabo da vida do paciente para que ele não sofra mais. E veja, o paciente não tem participação nisso, às vezes ele nem sabe, nem ele nem a família. E pasme, na Holanda isso é permitido. Os médicos podem decidir fazer isto com o paciente sem o consentimento dele, sem o consentimento da família. Então a eutanásia ela vai se dividir desta maneira. Pela perspectiva do paciente, passiva, quando ele pede para morrer naturalmente, recebendo apenas analgésicos e remédios que aliviem a dor, ou a pedido do paciente, nós temos a eutanásia
voluntária ativa, quando o paciente pede para ser morto. Aí nós temos também a eutanásia involuntária passiva, quando sem a participação do paciente os médicos decidem deixá-lo morrer naturalmente, ou a involuntária ativa, quando os médicos se reúnem e decidem matar, decidem retirar a vida. Bom, e aí? O que significa isto, né? Como é que nós podemos nos posicionar com relação a isto? Para tal, eu gostaria de ler Jó capítulo 14, que vai do verso 1 ao verso 6. E preste atenção no que diz a Escritura Sagrada. O homem nascido de mulher vive breve tempo, cheio de inquietação. Nasce como a flor e murcha, foge como a sombra e não permanece. E sobre tal homem abre os olhos e o fazes entrar em juízo contigo? Quem da imundícia poderá tirar coisa pura? Ninguém, visto que os seus dias estão contados. Contigo está o número dos seus meses. Tu ao homem puseste limites, além dos quais não passará. Desvia dele os olhares, para que tenha repouso, até que, como o jornaleiro, tenha prazer no seu dia. Esse é um texto que possui algumas afirmações que são difíceis, mas eu gostaria de destacar aqui o que está claro para o nosso estudo de hoje. Primeiro diz assim, o homem nascido de mulher vive breve tempo, cheio de inquietação. Nasce como a flor e murcha, foge como a sombra e não permanece. Então, o livro de Jó está dizendo aqui que nós nascemos e morremos, né? Isso é algo que está determinado por conta do juízo de Deus sobre o nosso pecado. Nossos primeiros pais ouviram: se você comer, você vai morrer. Comeram, agora nós passamos por essa experiência da morte. E o segundo ponto que eu quero trazer aqui é quando diz assim: visto que os seus dias estão contados, contigo está o número dos seus meses, tu ao homem puseste limites, além dos quais não passará. O Senhor colocou o limite na nossa vida e nós não passamos daquela data. Está muito claro aqui, não é? A Escritura Sagrada. Esse texto, portanto, nos diz que o Senhor Deus é soberano quanto à nossa morte. Já está decretada por Ele. Deus decretou o dia da nossa morte. E por isto devemos descansar, porque ninguém vai morrer na véspera e nem no dia seguinte. Isso está muito claro na Escritura Sagrada. Isto também nos faz pensar que somente o Senhor Deus tem o direito santo e justo de tirar a vida de quem quer que seja. Ninguém mais tem. Ninguém. Só Deus. E nós precisamos entender isto. Então, quando nós olhamos para o que encontramos aqui, poderíamos dizer que a eutanásia voluntária passiva, ela não tem problema nenhum. Que é quando o paciente é terminal, já não tem mais jeito, está prestes a morrer, e aí os médicos preservam, né, mecanicamente, artificialmente, e aí ele, numa oportunidade, diz assim: não façam mais isso. Deixe-me morrer naturalmente. Deixe-me morrer. Então, aí vemos até uma certa dignidade, porque às vezes se quer preservar a vida de uma pessoa mecanicamente, não há dignidade mais naquilo, né? Não há mais jeito. Então, essa pessoa ela vai morrer naturalmente. Agora, as demais, eu acredito que há uma certa dificuldade diante do que a Escritura Sagrada nos diz. O que eu quero dizer é que os médicos, ao meu ver, eles não têm o direito de decidir isto. Se eles têm recursos para manter, que mantenham. Agora, o paciente ele é livre para pedir ou não a condição da sua vida. É claro que há situações em que a própria família intervém também neste caso. Aí, cada caso é um caso, não dá para generalizar. Agora, a voluntária e a involuntária ativa, não, isso é pecado. Que é quando o paciente pede para morrer ou quando os médicos decidem matar. Não, aí não. Aí é, sem dúvida nenhuma, quebrar o 6º mandamento. Não podemos matar. Mas as pessoas devem morrer da forma como a própria natureza pecaminosa prescreveu.
aquilo que a gente chama de morrer naturalmente, né? Ainda que seja por um acidente, por um incidente, alguma coisa assim, mas morrer com certa dignidade. É por isso que nenhum paciente está autorizado a pedir para ser morto ativamente, ou seja, pedir para que os médicos o matem. Da mesma forma, os médicos não têm o direito de tirar a vida de quem quer que seja. Isso, de acordo com a Escritura Sagrada, é crime. Então, o único contexto da eutanásia que é aceitável, não significa dizer que deva acontecer, mas que é aceitável, é quando o paciente ele diz, olha, eu quero morrer naturalmente, deixe-me morrer. Ou ainda quando os médicos, em conjunto com a família, quando ele está em coma e não tem mais jeito, existem até casos de pessoas que são preservadas mecanicamente e o corpo começa a se deteriorar, já aconteceu isso na medicina, aí cada caso é um caso, deve-se, portanto, pensar sobre isso. Agora, pedir para ser morto ou decidir matar alguém, de jeito nenhum. Este tipo de eutanásia é pecaminosa e fere o mandamento do Senhor. É importante, irmão, sem dúvida nenhuma, fazer aqui uma aplicação também na pessoa de Cristo Jesus, porque Cristo ele morreu para que nós tivéssemos vida. Cristo se entregou voluntariamente para a morte, mas ele não se matou, ele se entregou por nós. E na morte de Cristo nós temos a vida eterna. Então, quando nós tratamos sobre eutanásia, que se refere à morte das pessoas, isso deve nos fazer lembrar que isto um dia passará. Na eternidade estaremos com o Senhor. Aleluia por isto, não é? E que bom quando Cristo voltar, inaugurar a eternidade e não teremos mais preocupações com a morte, sofrimento, doença, com mais nada. Bem, esse é o nosso tema de hoje, eutanásia. Espero que você tenha compreendido e na próxima semana estaremos aqui, se o Senhor Deus quiser, com mais um assunto sobre comportamento, ética, moral, enfim, assuntos às vezes até polêmicos. Nós vamos enfrentá-los mediante a Escritura Sagrada. Que Deus os abençoe.